É maravilhoso saber que somos salvos pela graça, ou de graça. Mas é importante lembrar que para Deus não foi de graça. Ele teve que entregar seu único filho para morrer por nós. A mensagem que você vai assistir a partir de agora será apresentada pelo pastor Alejandro Bulhon e faz parte de uma playlist que você pode encontrar no canal Nema Mensagens e Reflexões. Se você deseja apresentar esta mensagem na sua igreja, você pode obtê-la em PDF logo abaixo, na descrição do vídeo. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal agora mesmo e a compartilhar esta mensagem com seus amigos e familiares. Aproveite e deixe também o seu like e o seu comentário. O texto para a mensagem desta noite está em Isaías capítulo 53, a partir do versículo 3. Permitam-me ler. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Esta profecia é uma profecia messiânica. Aqui o personagem central é Jesus. E vejam o que o escritor bíblico continua dizendo. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Queridos, nestes versos que acabo de ler, está descrito o maior amor que o ser humano pode receber. A mais linda história de amor, uma história de amor que foi escrita com sangue. A mente humana nunca poderá compreender porque Deus, Criador do céu e da terra, Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus, foi levado ao matadouro como uma ovelha. Não abriu a boca, não reclamou justiça para Ele, se entregou, foi oprimido e desprezado e rejeitado e morreu em silêncio. A mais linda história de amor. Antes, porém, da exposição da mensagem, eu quero contar para vocês uma história de amor, uma das mais lindas histórias de amor. Aconteceu em meu país, no internato, num colégio adventista. O rapaz mais feio do colégio casou com a moça mais bonita do colégio, com a rapariga mais bonita do colégio. Vocês querem saber a história? Vocês conhecem algum rapaz feio? Já viram algum rapaz feio? Multipliquem por 10. Aquele rapaz era feio com muita vontade. Vocês já conhecem uma rapariga bonita? Multipliquem por 5. Aquela menina era linda, muito bonita. A história começou assim. Num primeiro dia de aulas, os rapazes estávamos observando as meninas, as raparigas que chegavam para o novo ano escolar.
Na hora não sei como chamam aqui, na hora da capela, estávamos aí no pátio observando as meninas novas que estavam chegando para a escola. E de repente a respiração de todos os rapazes parou, porque em meio daquelas moças vinha uma muito, muito bonita. Todos os rapazes ficaram de olho nela. Os mais espertos, os mais conquistadores, os mais charmosos, os mais bonitos, os mais inteligentes, todos, um a um, foram atrás dela. E todos, um a um, voltavam tristes, porque ela não aceitava namorar com ninguém. Ela dizia: eu não vim para namorar, eu vim a este colégio para estudar. E os mais espertos conquistadores não podiam conquistar o coração daquela menina. Um dia, aquele rapaz feio, que não apenas era feio, mas era tímido, tinha medo de falar com as pessoas, estava triste. E eu perguntei para ele: o que acontece com você? E ele disse: olha, estou com um problema. Qual é o problema? Estou gostando de uma rapariga. Mas isso não é problema. Aliás, você já está em 2º ano de teologia, já está na hora de procurar uma moça com quem casar. Esse não é problema. Se você está amando, essa é uma coisa bonita, esse não é problema. E ele disse: mas você não sabe de quem estou gostando. E quem é a pessoa? É aquela menina lá. Eu olhei para meu colega e disse: realmente você está num grande problema. Porque eu acho que você pode olhar a qualquer rapariga, mas aquela não. Aquela, olha, os melhores rapazes do colégio não conseguiram nada. O que você acha que vai conseguir com ela? E ele, com olhos tristes, disse: pois é, eu sei, mas eu gosto dela. Os meses foram passando e ele gostando cada vez mais e mais. E não tinha sequer coragem de dizer alguma coisa para ela. Mas um dia começou a correr um boato pelo colégio: sabes que fulana de tal vai embora do colégio? Por quê? Porque está devendo 3 mensalidades à escola e não pagou. E o gerente do colégio deu para ela 15 dias. Se em 15 dias não pagar, ela tem que abandonar o colégio. E este meu amigo era um grande colportor. Vendia livros nas férias e pagava todo o estipêndio do ano escolar. E quando ele soube que aquela moça abandonaria o colégio porque estava devendo, ele se apresentou ao gerente do colégio e disse: olha, senhor, eu tenho todo o ano escolar pago porque eu vendi livros no verão. Mas agora eu vou abandonar o colégio hoje. Eu vou ir a colportar, a vender livros. Mas com o resto do ano que eu já tenho pago, eu quero que o Senhor pague a dívida daquela rapariga. Só que não quero que o Senhor fale para ela que eu estou fazendo isso. O Senhor fale para ela que o colégio está dando uma bolsa, qualquer coisa, mas eu não quero que ela saiba que eu estou fazendo isto. O gerente disse: mas você não pode fazer isso. Você está em 2º ano de teologia, vai perder o ano escolar, por que vai fazer isso? E ele disse: pastor, o dinheiro é meu dinheiro, eu faço o que quero com o meu dinheiro. E eu quero pagar o que ela está devendo. Eu falei com este rapaz: você não pode fazer uma loucura dessas. Ela nunca vai olhar para você, para que você faz isso? E ele disse: olha, eu não estou fazendo isso porque eu espero alguma coisa dela. Eu amo essa menina e eu não quero que ela perca um ano de vida, um ano de escola. Eu prefiro perder, mas não ela, porque eu amo. Você nunca vai entender isso. E ele pegou as malas e abandonou o colégio. No seguinte ano ele voltou para a escola e a menina também voltou. E eu perguntei a ele: e agora? Já esqueceu? Não, disse, eu não esqueci, eu continuo amando mais ainda. E um dia eu falei para ele: olha, por que você não vai onde ela e cria coragem e fala?
O pior que pode te acontecer é que ela vai dizer não, mas vai lá e fala. E ele foi e falou. Quando eu entrei no quarto dele, encontrei ele chorando e querendo ir embora do colégio. Aquela menina foi dura com ele. Eu acho que todas as raparigas não têm a obrigação de aceitar a todo rapaz que se declara, mas não têm o direito de magoar as pessoas, entende? Há muitas maneiras de dizer não, de maneira que os rapazes não sofram tanto. Mas ela foi dura com ele. Ela disse para ele algo assim como: olha, você não se enxerga. Tem essa expressão aqui? Você não percebe quem você é? Você se atreve a declarar amor a mim, a princesa do colégio? Muita coisa. Aquele garoto estava chorando e disse: eu vou embora do colégio, porque eu não posso olhar e saber que eu a amo e que é uma estrela que eu nunca alcançarei. Um amigo procurou esta moça e disse: olha, você não tem o direito de fazer o que fez com aquele rapaz. Você não sabe quanto ele gosta de você. Ele gosta de você tanto que no ano passado você não perdeu o ano de escola porque ele pagou teus estudos e ele abandonou a escola para pagar teus estudos. A garota disse: não é verdade. Não é verdade. Pergunta ao gerente. E ela foi, pegou ao gerente e disse: tem que me falar a verdade. E o gerente disse: é verdade, mas o rapaz me pediu para não te falar. E ela se sentiu humilhada e foi ao quarto e chorou. Por que eu sou pobre e tenho que ser humilhada? Um rapaz de aqueles pagar o ano escolar para mim. Sentiu-se ferida no orgulho e chorou. Alguns meses depois, este rapaz feio me procurou e disse assim: tenho uma notícia para você. O que há? Eu estou namorando com ela. Você está namorando com ela? Ela me aceitou. Eu falei com aquela moça e disse: você não pode namorar com ele. Mas por que não? Você não gosta dele. Você está querendo compensar o que ele fez com você. Você está querendo, de certa maneira, pagar a dívida. Você está namorando com ele por pena, por compaixão, mas o que você não sabe é que você está alimentando mais o amor dele e um dia vai ser uma tragédia. E ela disse uma das coisas mais bonitas: olha, eu não estou namorando com ele por compaixão, por pena, por gratidão, nada disso. Eu amo esse rapaz. Mas como você pode amar ele? Você tem os melhores rapazes do colégio a seus pés. Vai dizer que ama esse rapaz feio e tímido. E ele disse: olha, quando eu soube o que ele fez por mim, eu me senti ferida, magoada, chorei. Mas depois o tempo foi passando e eu comecei a pensar: será que neste mundo alguém vai me amar com um amor tão bonito, tão puro, tão desinteressado, que perdeu um ano de estudos sem sequer querer que eu saiba? Será que alguém vai me amar dessa maneira tão bonita nesta vida? Eu entendi quanto esse rapaz me amava e então me perguntei: como teria coragem de não amar a um rapaz que me ama tanto? E eles casaram. E hoje são felizes, muitos anos depois. Mas aquela frase ficou marcada na minha mente. Como teria coragem de não amar alguém que me ama tanto? Ontem à noite nós vimos que não se pode ser feliz na vida cristã se não se ama Jesus com todo o coração. Mas muitos perguntam: pastor, eu acho que eu não amo Jesus. Sabe por que você não ama Jesus?
Você não entendeu o amor de Jesus por você. Porque se você entendesse quanto Ele o ama, você também diria, como a garota do colégio: como teria coragem de não amar alguém que me ama tanto? Aqui em Isaías 53 está descrito o amor de Jesus. E queridos, nesta noite eu vou explicar em que consiste o amor de Cristo por nós. Talvez a mensagem desta noite será uma das maiores mensagens que você receberá. E será uma das maiores mensagens que eu prego em minha vida. Porque falar do amor de Cristo é falar de algo impossível de compreender na sua plenitude. Para explicar o que estou querendo dizer, quero fazer-lhes uma pergunta. Quantos acham aqui que Deus perdoa nossos pecados? Levantem a mão. Quantos acham que Ele perdoa? Que coisa maravilhosa, obrigado. Que seria de nós se não tivéssemos a confiança de que Deus perdoa nossos pecados? Mas queridos, permitam-me que les diga uma coisa. Quando nós levantamos a mão dizendo: eu creio que Deus perdoa meus pecados, nós estamos pensando num tipo de perdão que não existe para Deus. Nós estamos pensando num tipo de perdão humano. Vou explicar melhor. Vamos a dizer que eu tenho um filho pequeno e que esta flor é uma flor muito valiosa e que não deve ser tocada. E eu faço um trato com meu filho: filho, você não pode mexer nesta flor, porque se você mexer na flor, eu vou bater na tua mão 2 vezes. Filho, entendeu? Entendi, pai. O que eu falei? Que se eu mexer a flor, você me bate 2 vezes na mão. Entendeu então? Entendi. Perfeito. Eu vou embora. Daqui a pouco eu volto e encontro meu filho não só mexendo, sino pisando e estragando toda a flor. Quando eu apareço, ele olha para mim e ele sabe o trato que fez comigo. E ele fica preocupado e dá um passo para trás. E eu me aproximo dele e agora ele fala uma frase muito conhecida: pai, me perdoe. Quando ele fala pai, me perdoe, em outras palavras, o que está querendo dizer? Pai, não me bata. É isso que ele quer dizer quando diz pai, me perdoe. Aí eu olho para meu filho e sinto dor de meu filho e penso: não vou bater nele. Então falo para ele: tá bom, filho, eu te perdoo. E meu filho sai pulando de alegria, me dá um beijo e vai embora. Agora eu pergunto para vocês esta noite: eu perdoei meu filho ou não? Sim ou não? Claro, esse é o tipo de perdão humano. É assim que nós, os seres humanos, perdoamos. Mas queridos, agora permitam-me dizer-lhes: este perdão que eu acabo de dar a meu filho não existe para Deus. Deus não perdoa dessa maneira. E sabem por quê? Porque Deus é Deus. Sua palavra é eterna. Deus não é homem. Em Deus não existe mudança nem sombra de variação. Deus é eterno e sua palavra é eterna. Permitam-me agora pintar um quadro diante de vocês. Vamos ao jardim do Éden. Deus tinha criado Adão e Eva e disse para eles: filhos, vocês não podem mexer deste fruto da ciência do bem e do mal. Não. Porque se vocês mexerem deste fruto, se vocês tocarem, vocês morrerão. Em outras palavras, Deus estabeleceu um princípio com Adão e Eva. O princípio era o seguinte: se você obedecer, você vive. Se você desobedecer, você morre. Era um princípio. A obediência merece a vida, a desobediência merece a morte. Muito bem. O homem, infelizmente, desobedeceu, tocou. E se desobedeceu, tinha que morrer. Paulo disse: o salário do pecado é a morte. É uma lei, é um princípio. A desobediência merece a morte.
O homem desobedeceu, tinha que morrer. Muito bem. Agora Deus se dirige ao ser humano. A sentença está estabelecida. A execução tinha que se realizar. Só que o homem levanta os olhos a Deus e diz: Senhor, querido Pai, por favor, me perdoe. Quando o homem diz, me perdoe, em outras palavras, o que está querendo dizer? Não me mate, não quero morrer. Se Deus fosse homem, sabem o que faria? Olharia para o homem e diria: tá bom, filho, não vai morrer. Mas acontece que Deus não é homem. Deus é Deus e sua palavra é eterna. E se seu princípio diz que a obediência merece a vida e a desobediência merece a morte, então o homem desobedeceu, tem que morrer. E é isso que Deus fala para o homem: filho, você desobedeceu e o salário do pecado é a morte. Mas agora o homem chora diante de Deus: Senhor, me perdoe, por favor, eu não quero morrer. Que fazer? Coloquem-se no lugar de Deus. Que faria? Por outro lado, diante de Deus está o inimigo, pronto para ver o que Deus vai fazer. Se Deus tirar a sentença do homem, o diabo vem onde Deus e acusa a Deus e diz: você é mentiroso. Você disse que o homem que desobedece deve morrer. Agora o homem desobedeceu e você não está matando ele. Você é mentiroso. Você não tem palavra. Você diz uma coisa e não cumpre. Vejam como inimigo. Por outro lado, se Deus disse ao homem: tá bem, você vai ter que morrer porque desobedeceu, o diabo vem onde Deus e diz: você é abusivo. Coitadinho do homem, só porque comeu um fruto você vai matar. Você é abusivo, você é injusto. Vejam, irmãos queridos e meus amigos, vejam a situação delicada em que se encontra Deus. O que fazer? É aí que aparece a figura maravilhosa de Jesus. Agora, vamos a imaginar uma cena no universo celeste. Jesus dialoga com seu pai e diz: querido pai, o homem pecou e tem que morrer. É uma lei, é um princípio e tem que se cumprir. Mas por favor, pai, antes do homem morrer, eu quero te pedir uma coisa. Deixa eu tornar-me homem. Deixa-me tornar-me um homem e ir à terra e viver entre os homens como um homem. E embora o coração de Deus sofria pelo que seu filho ia fazer, o pai, com lágrimas nos olhos, disse: filho, tá bom. E é assim que o Senhor Jesus vem a esta terra como um homem, nasce da Virgem Maria, cresce como uma criança. Era Deus, mas fez um pacto com seu pai de que não usaria sua divindade nesta terra. Viveu como homem, teve necessidades humanas, chorou, sentiu alegria, sentiu fome, sentiu frio, sentiu calor, se cansou, trabalhou. Foi um ser humano como você e como eu. Foi tentado em tudo. Não há tentação que você tenha que Jesus não tenha tido. Não há tentação que eu experimente que Jesus não tenha experimentado. E vou lhes dizer uma coisa: Jesus teve uma tentação que nem você nem eu teremos nunca. E sabem qual era? Jesus tinha poderes divinos. E muitas vezes se sentiu tentado a usar seus poderes divinos sem o consentimento de seu pai. E essa tentação você e eu nunca teremos, porque você e eu não temos poderes divinos. Ou seja, queridos, Jesus não foi tentado somente em tudo que nós fomos tentados. Jesus foi tentado mais do que nós somos tentados. Mas não pecou. Viveu 30 anos nesta terra e não pecou. Você não pode apontar um pecado, por pequeno que seja, na vida de Jesus. O diabo, a vida toda tentou fazê-lo cair, mas o diabo não pode apontar um pecadinho que seja na vida de Cristo.
Agora, quando terminou seu ministério nesta terra, Jesus se apresenta a seu pai novamente e lhe disse: Pai, tua lei diz: o homem que peca tem que morrer. Adão pecou e tem que morrer, merece a morte. Mas a lei também diz que o homem que obedece merece a vida. Muito bem, eu fui à terra como homem e vivi como homem e fui tentado como homem e venci. Então eu obedeci, e se eu obedeci, eu mereço a vida. Eu ganhei a vida como homem, além de ter a vida como Deus, eu ganhei outra vida como homem, porque obedeci. Agora, Pai, em tua lei não diz que não pode haver uma troca. Então eu quero fazer uma troca com o homem. A morte que o homem merece porque pecou, quero morrê-la eu. E a vida que eu ganhei porque obedeci como homem, eu quero entregá-la para o homem. E foi isso o que aconteceu na cruz do Calvário. Uma troca de amor. A morte que nós merecíamos morrê-la, a morreu Jesus. E a vida que nós não merecíamos, que ganhou Jesus, a recebemos de graça para nós. Para entender melhor isto, vamos aos tempos de Jerusalém. Quando Jesus estava para ser crucificado, uns dias antes, havia um marginal chamado Barrabás. Era um homem temido, era um político sanguinário. Ele violava mulheres, matava homens, mulheres, assaltava, roubava. Era uma praga, era um inimigo público número 1. Quando chegava o pôr do sol, os pais escondiam as esposas, os filhos. Fiquem em casa, porque cuidado com sair na rua, porque Barrabás está solto. Barrabás era uma fera, um monstro. E todos pensavam: quando será que a polícia vai prender Barrabás? Quando será que a polícia vai prender Barrabás? E um dia as manchetes dos jornais, trazendo a história para nossos dias, publicaram: a polícia prendeu Barrabás. E todo mundo respirou tranquilo. Que alegria, por fim esse maldito marginal está preso. E naqueles tempos, queridos, os piores marginais eram julgados e eram condenados à pena de morte por crucifixão. Talvez muitos aqui não entendem o que quer dizer isto. Vou explicar. A morte por crucifixão era uma morte cruel. Era uma morte que a sociedade tinha criado para vingar-se dos piores marginais. Porque vou lhes dizer uma coisa: ninguém morre porque se lhe cravam as mãos e os pés. Mãos não são pontos vitais, pés não são pontos vitais. Ninguém morre porque se lhe faz 2 buracos nas mãos e nos pés. O marginal era levantado numa cruz com as mãos e os pés pregados. E o sangue ia caindo gota a gota, mas o marginal não estava morto. Ficava ferido, pendurado lá. Se ao menos cravassem um prego em seu coração. Mas não. Na morte por crucifixão, pregavam as mãos e os pés e nada mais. Seminu, o homem ficava pendurado na cruz. De dia, o sol terrível queimava suas carnes. De noite, o vento gelado castigava como um chicote seu corpo. De dia não podia comer nada. Tudo que a lei permitia era que se lhe desse um pouco de vinagre nos lábios e nada mais. E dependendo da resistência do marginal, o marginal ficava pendurado um dia, ou 2 dias, ou 3 dias. Gota a gota o sangue ia caindo. Lentamente a vida ia sendo acabada. E esse marginal tinha tempo para pensar e lembrar
toda a miséria de sua vida. E chegava um momento em que olhava para as pessoas que contemplavam o espetáculo e pedia perdão por tudo que tinha feito e clamava e dizia: por favor, me matem, porque não aguento mais estar aqui pendurado na cruz. Por favor, tenham piedade de mim, acabem comigo. Essa morte tinha sido inventada pela sociedade para vingar-se dos piores assassinos, da escória da sociedade, dos animais sem alma, dos piores marginais. E Barrabás foi condenado a essa morte porque merecia. Naqueles tempos, quando um marginal era condenado, chamavam o carpinteiro. E o carpinteiro tomava as medidas do delinquente, tanto de braço, tanto de comprimento, ia na oficina e preparava a cruz. E o carpinteiro preparou a cruz, e quando ele sabia que era para Barrabás, e pensava: que felicidade, estou preparando a cruz onde o maldito Barrabás vai morrer. E quando terminou, assinou embaixo: Barrabás. Esta era a cruz de Barrabás, com as medidas de Barrabás, com o nome de Barrabás. O carpinteiro levou a cruz, pegou seu dinheiro e foi embora. Aí estava Barrabás e aí estava sua cruz, com seu nome e com suas medidas. Mas aquele dia, os judeus prenderam Jesus. Jesus que nunca fez mal a ninguém. Jesus que curou leprosos, devolveu a vista aos cegos, ressuscitou mortos e deu esperança aos que não tinham esperança. E os judeus o prenderam, e o julgaram, e o acusaram falsamente, e o condenaram a morrer na cruz, como o pior dos marginais. Mas então um homem chamado Pilatos levantou-se. Pilatos não estava convencido de que Jesus devia morrer. Pilatos olhava para a vida de Jesus e pensava: este homem não fez mal nenhum, por que tem que morrer? E tentou defender Jesus. E Pilatos pensou: já sei, amanhã tem festa aqui em Jerusalém, e em ocasiões como esta temos o costume de soltar um marginal. Já sei o que vou fazer. Vou apresentar diante do povo a Barrabás e a Cristo. E como Jesus não lhes fez mal nenhum, em cambio Barrabás, todo mundo tem medo de Barrabás, a multidão vai pedir para eu soltar a Jesus e eu vou conseguir liberar a Jesus. E Pilatos pensava que tinha tido a ideia mais inteligente. E na manhã seguinte apareceu diante do povo e disse: senhores, em ocasiões como esta, nós soltamos um delinquente. Agora eu tenho diante de vocês Jesus que não fez nada e Barrabás que fez tanto mal. A quem vocês querem que eu solte? E Pilatos quase ficou louco quando ouviu a resposta do povo: solta Barrabás, crucifica a Cristo. Solta Barrabás, crucifica a Cristo. Queridos, o povo tinha enlouquecido. Coincidência? Não. Era profecia. Era a única maneira de salvar o homem do triste destino ao qual estava condenado. Pilatos soltou a Barrabás. Quando Barrabás foi solto, eu imagino que Barrabás ficou sem entender o que estava acontecendo. Eu imagino que se beliscou o rosto pensando: o que acontece? Estou acordado, estou sonhando. Eu, Barrabás, o marginal, está livre. E esse coitado Jesus que não fez mal a ninguém vai morrer. Eu acho que se alguém entendeu o que quer dizer Jesus morre em meu lugar, foi Barrabás. Porque Barrabás pensava: que sorte que eu tive. Talvez Barrabás pensou em seu coração: Senhor Jesus, obrigado, porque você apareceu, porque se você não aparecesse, eu teria que morrer. Mas obrigado porque você apareceu, agora você vai morrer e eu vou ficar livre. Queridos, já não havia tempo para chamar o carpinteiro.
Já não havia mais tempo para tomar as medidas de Barrabás. Já não havia tempo para construir uma cruz para Barrabás. Além do mais, aliás, uma cruz para Jesus. Além do mais, aí estava uma cruz vaga. Porque Barrabás tinha sido solto. E agora escutem o que vou dizer esta noite. Aquela sexta-feira à tarde, quando Jesus subiu a montanha do Calvário e caiu uma vez, e outra vez, e outra vez. A tradição diz que caiu 7 vezes. Sabem por que Jesus caiu? Porque ele não estava carregando a cruz dele. A cruz do marginal sempre tinha o peso que o marginal podia carregar. Mas sabem por que Jesus caiu? Porque para Jesus nunca ninguém preparou uma cruz. Jesus estava carregando a cruz de outro. E por favor, não me digam que Jesus estava carregando a cruz de Barrabás. Ele estava carregando minha cruz. Eu merecia morrer na cruz. Não Jesus. Mas Ele me ama tanto. Queridos, Ele subiu. Chegou lá no topo da montanha. Deitaram a cruz no chão, cravaram suas mãos e seus pés. Levantaram a cruz e com seu peso suas carnes se rasgaram. O sangue começou a gotejar lentamente. O céu ficou escuro. O sol se ocultou para não ver a vergonha dos homens. Até os animais se esconderam, porque em sua irracionalidade parecia que pressentiam o que os homens estavam fazendo. Somente os homens, as mais inteligentes criaturas, não podiam entender o que estavam fazendo. Estavam matando Jesus. Coincidência? Não. Jesus morreu. Sabem o que quer dizer Jesus morreu? Por favor, meus amigos, entendam bem. Jesus não era um louco suicida com vontade de morrer. Jesus era um ser humano. E como ser humano tinha instinto de conservação. Jesus não queria morrer. Tinha medo da morte como qualquer homem. Tinha tanto medo da morte que na noite anterior no Getsemane caiu de joelhos diante de seu pai e chorando disse: Pai, se podes, passa este cálice de mim. Tenho medo de morrer. Oh Pai, eu aceitei vir a este mundo e morrer pelo homem, mas está chegando o momento e eu estou com medo. E o espírito de profecia disse que seu pai falou: Filho, ainda está em tempo. Se você quiser voltar, pode voltar. E houve um momento em que nas mãos de Jesus estava a tua vida e tua morte, tua desgraça ou tua felicidade, tua salvação ou tua perdição. Estava num momento deste mundo, esteve nas mãos de Jesus. Porque como homem queria voltar, tinha medo de morrer. Mas ele olhou para o universo, olhou para o mundo, olhou para Porto, no 10 de outubro de 1993. Olhou para este ginásio e te olhou sentado. E desde a cruz do Calvário, Jesus olhou para ti e disse: Filho, não sei se um dia você vai entender quanto te amo. Eu tenho medo de morrer, mas vou morrer. Porque a única maneira de salvar-te é morrer.
Eu não sei se você vai compreender o que eu estou fazendo por ti, mas não importa o que há em tua vida, você é a coisa mais linda que eu tenho. A eternidade não será a mesma sem ti. E você creia ou não creia, acredite ou não acredite, eu amo você e vou morrer para salvar-te. E Jesus morreu, não porque perdeu sangue, não pelas feridas, nem pela lança que entrou em seu peito. Jesus morreu do coração. Seu coração não aguentou mais o sofrimento. O sofrimento físico não foi o sofrimento físico. Ele olhava para você e dizia: filho, estou morrendo para te salvar e você se está perdendo. Me diz, que mais posso fazer para te salvar, filho? Estou indo ao máximo que posso ir, estou morrendo. E você está se perdendo. O que eu devo fazer para salvar você? Foi esse sofrimento que levou finalmente Jesus à morte. Agora eu quero meditar com vocês. Quando homem peca, homem vai a Deus e diz: Deus, me perdoe. O que está dizendo? Deus, eu pequei, mereço morrer, mas não quero morrer. Se Deus fosse homem, como eu já disse, diria: tá bom, filho, pode ir. Mas Deus é Deus, tem uma lei, um princípio. Então Deus disse: filho, você pecou. Você tem que morrer. O salário do pecado é a morte. E você começa a chorar e diz: pai, mas eu não quero morrer, por favor, me perdoe. O que fazer? O que pode fazer Deus? Ele ama você. Ele não quer que você morra. Mas por outro lado você pecou. E há uma lei que diz que o pecado merece a morte. O que fazer? Talvez você entenda quando eu conte para você a história do pastor H.S.M. Richards, o fundador do programa Voz da Profecia. Já morreu muito velhinho. Mas ele conta a história de sua vida. E diz que quando ele era um garoto de 12 anos, gostava de pular a cerca, cair na chácara do vizinho e roubar as maçãs da chácara do vizinho. E um dia o vizinho se queixou com a mãe. E a mãe chamou o filho e disse: filho, você está vendo esta vara que eu tenho aqui na minha mão? Está vendo esta vara verde? E o filho disse: sim, mãe. Eu vou dar 5 vezes com esta vara nas tuas costas, se você tornar a roubar as maçãs do vizinho. Ouviu? Sim, mãe. Ouviu bem? Sim, mãe. E ele conta que ao dia seguinte as maçãs estavam vermelhas na chácara do vizinho. Mas ele resistiu. Na semana seguinte as maçãs estavam mais vermelhas e ele resistiu. 15 dias depois não conseguiu resistir e pulou a chácara e roubou maçãs. E quando caiu de volta para sua casa com as maçãs na mão, a mãe estava com a vara verde na mão esperando por ele. As maçãs rolaram no chão e ele olhou para a mãe e disse: mãe, por favor, me perdoe. E a mãe disse: não, filho, a gente tinha um trato. Se você roubava maçãs, eu tinha que bater 5 vezes em suas costas e eu vou castigar. E ele começou a chorar e disse: mãezinha, por favor, me perdoe. E a mãe disse: não, filho, nós combinamos e vamos a ter que cumprir o trato que fizemos. E ele caiu de joelhos diante da mãe e disse: mãe, você não gosta de mim, mãe? E que mãe pode ficar insensível vendo seu filho de joelhos diante dela? E o coração da mãe amoleceu.
E perguntou: filho, você não quer receber o castigo? Não, mãe. Então a mãe disse: filho, levanta. E ele levantou feliz. E a mãe disse: filho, só tem um jeito de você não receber o castigo. Qual é, mãe? Toma a vara, filho. E o pastor Richard segurou a mão na vara na sua mão. E a mãe virou e deu as costas para seu filho e disse: filho, agora você vai bater com todas as suas forças 5 vezes nas minhas costas. Filho, houve delito, houve infração, houve falta, tem que haver castigo. Mas eu te amo, filho. Eu vou pagar o castigo por você. Mas o castigo tem que se cumprir, porque houve delito. Mas eu te amo tanto. Então, em lugar de eu bater em você, você vai bater em mim. O pastor Richard disse: até aquele momento eu tinha chorado com a lágrima dos meus olhos, mas aquele momento, a partir de aquele momento, comecei a chorar com o coração. Minha mão tremia. Como podia bater na minha mãe por um pecado que eu tinha cometido? Quando nós pecamos e vamos a Deus e lhe dizemos: Senhor, por favor, me perdoe. Deus disse: filho, não posso. Há um princípio. Você desobedeceu, tem que morrer. Sim, pai, mas eu não quero morrer, por favor, me perdoe. Então Deus disse: tá bom, filho. Só existe um jeito de você não morrer. Qual é, pai? Em lugar de eu tirar a vida de você, você vai tirar a vida de meu filho Jesus. O pastor Richard não teve coragem de bater na mãe, mas nós tivemos coragem de matar o Senhor Jesus. Era a única maneira de livrar-nos da morte. Quando eu era pequeno, minha mãe me contava a história de Jesus e tinha um livro. E nesse livro estava a cruz. Embaixo estavam homens. E eu perguntava à minha mãe: quem é este que está nesta cruz do lado direito? E minha mãe dizia: filho, esse é o bom ladrão. E este do outro lado é o ladrão mau. E este que está no meio, quem é? Ele é Jesus, filho. E eu dizia: mãe, e quem são estes que estão aqui embaixo? E o rosto da minha mãe ficava vermelho de raiva. E ela dizia: esses são os malditos judeus que mataram Jesus. Mas, queridos, tiveram que passar anos para eu entender que não foram os judeus que mataram Jesus. Fui eu. Eu tinha que morrer. Quando eu olho para a minha vida, eu entendo que eu tinha que morrer. Por isso, às vezes, eu pergunto a Deus: Senhor, por que me amas? Que coisa de boa, de bem em minha vida, por que me amas? E Ele disse: filho, eu não te amo porque você é bom. Eu te amo simplesmente porque você existe. Não me pergunta por que te amo, mas eu te amo. Vou pedir a Sonete que venha para cantar. Porque, queridos, vou fazer um convite. Enquanto Sonete vai cantando, se você esta noite imagine a cruz do Calvário e você quer chegar perto da cruz e agarrar-se da cruz e dizer: Senhor Jesus,
Eu nunca entenderei por que me amas, mas obrigado porque me amas. Eu nunca entenderei por que morreste por mim, mas obrigado, Senhor. E então você dirá: quando eu contemplo teu amor, Senhor Jesus, eu pergunto, como teria coragem de não amar-te se tu me amas tanto? Querido Pai, tu sabes todo, tu ouves todo, tu vês todo. E é por isso que tu escutas o clamor silencioso de cada coração. E é por isso que tu vês a lágrima que talvez não brota, mas cai para dentro. E é por isso que tu lês as intenções mais íntimas. Por favor, Pai querido, não deixes de responder o pedido silencioso de cada pessoa. Leva estes filhos com paz para casa, depois de terem tido um encontro maravilhoso e pessoal com Cristo. Leva-os com paz e amanhã trá-los de volta, em nome e pelos méritos de Jesus. Amém.